Putin decidiu invadir a Ucrânia e já comunicou às forças armadas russas. Será que isso é verdade? Será que essa informação é verídica? Bom, hoje aqui no canal do Trading Center a gente vai dar uma olhada em todo o cenário macroeconômico, vai saber tudo o que está acontecendo em relação a essa possível guerra e também vai entender, talvez, o que pode ser o maior blefe econômico da história. Fala, holders, beleza? Aqui quem fala é o Marco, sejam muito bem-vindos ao canal do Trading Center. E galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma teoria que eu estou desenvolvendo e que eu consegui observar no mercado e que demonstra o porquê talvez os Estados Unidos estão usando essa questão de pré-guerra, né, de invasão ao seu benefício, né, ao seu benefício econômico. Mas, como de costume aqui no canal e sem muita enrolação, editor, puxa a vinheta. Mas galera, antes de iniciar o vídeo, eu queria comunicar a vocês que aqui embaixo a gente está com o nosso link do grupo do Telegram, onde você pode acessar lá e ter diversas informações sobre o mundo das criptomoedas, sobre o mundo econômico em geral. A gente também está com o link da Sherry Vision, que é uma parceira aqui do canal, onde a gente faz transmissões ao vivo dentro daquela plataforma, operando, mostrando para vocês algumas análises. E a gente também está aqui embaixo com o link da Atani. A Tani, que é a nossa plataforma para fazer trade no mercado de criptomoedas. Beleza? Então agora, sem muita enrolação, vem para minha tela para a gente dar uma olhada em todas essas informações que eu já passei para vocês. Então, galera, agora vocês já estão vendo a minha tela e olha só, por todos os noticiários que você passa aí na internet, você vê essa informação aqui, ó. Putin decidiu invadir a Ucrânia e já comunicou às forças armadas russas. Nesse site, né, que é o site da Metrópole, né, nessa rede de informações, ele diz o seguinte: a informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira, né, dia 11/2, pela rede pública americana PBS News. A OTAN vê momento perigoso. Bom, eu, Marcos, como uma pessoa que gosta sempre de procurar a fonte das informações, decidi por conta própria ir atrás desse site, né, que é o PBS News, e ver essa informação mais de perto. Mas antes da gente ir lá, antes de eu mostrar para vocês, vamos continuar lendo essa matéria para que a gente entenda o que está acontecendo no cenário macroeconômico e nesse cenário, né, de pré-guerra entre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e entre outros países do Ocidente, tá? Olha só, o presidente russo Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia. Olha essa afirmação, ele decidiu invadir a Ucrânia. Isso é uma coisa muito forte, né? E eu queria confirmar isso, por isso que eu fui pesquisar em outros lugares também. A decisão já teria sido comunicada às Forças Armadas. A informação foi divulgada pela rede pública americana PBS News. Este é o momento mais tenso na disputa entre os dois países. O imbróglio começou pela exigência do governo russo de que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança de 30 países lideradas pelos Estados Unidos. Na prática, Moscou vê essa possível adesão como uma ameaça à sua segurança. Os laços entre Rússia, Belarus e Ucrânia existem desde antes da criação da União Soviética. A Casa Branca afirmou que tem informações de que Putin invadirá a Ucrânia antes do fim das Olimpíadas do Inverno em Pequim, prevista para terminar em 20 de fevereiro. Então vamos nos atentar a isso aqui. Ó. A Casa Branca afirmou que tem a informação que Putin invadirá a Ucrânia antes do fim das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Tá? Beleza. Continuamos a ver sinais da escalada russa, incluindo novas forças chegando à fronteira ucraniana, afirmou em comunicado o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, o Jake Sullivan. Beleza, até aí tudo bem, li a matéria, entendi qual que é a questão que ela está passando, né? Ela fala sobre esse conflito que está acontecendo, é um conflito real entre Ucrânia e Rússia, porém, aqui em cima ela afirma o seguinte, né? Olha só, ela afirma que o Putin já decidiu invadir a Ucrânia. Fechado. Agora, vamos na fonte da notícia, né? Onde que esse site pegou a informação para repassar para a gente. Então, procurei lá o site oficial, né? É um site gringo, né? Eu vou traduzir aqui para vocês. E olha só como a informação ela é distorcida pelos meios de comunicação. Vamos voltar aqui, ó. Autoridades dos Estados Unidos temem que Putin invada a Ucrânia na próxima semana. Temem que Putin invada a Ucrânia. Os Estados Unidos acreditam, diferente do que está falando aqui, ó. Olha só, decidiu. Eles acreditam, tá? É diferente. Ó, os Estados Unidos acreditam que o presidente russo Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia e comunicou esses planos aos militares russos. Autoridades ocidentais e de defesa disseram ao PBS News War.
Dois funcionários adicionais do governo disseram ao Newswire que esperam que a invasão comece na próxima semana, reiterando o que o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse no dia 10 de fevereiro. A Casa Branca disse na sexta-feira que uma invasão russa na Ucrânia pode ocorrer dentro de uma semana e pediu aos americanos que deixem o país agora. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos ainda não sabem se o presidente russo Vladimir Putin tomou a decisão de invadir, mas que todos os elementos estão agora prontos para uma rápida incursão. Ou seja, galera, muitos sites de informação estão pegando uma informação real e estão distorcendo essa informação para gerar pânico, na sociedade como um todo. E para gerar também aquele clickbait, onde as pessoas acessam achando que aquilo vai acontecer, mas na verdade não é aquela informação a correta. Olha só, vamos comentar um pouquinho agora sobre essa possível escalada, possível incursão russa sobre o território da Ucrânia. Bom, para quem não sabe, para quem não conhece, esse é o mapa da Europa, tá? Esse país gigante aqui é a Rússia. A Rússia tem um território extraordinariamente grande. Justamente aqui perto da Ucrânia, a gente tem a capital da Rússia, que é Moscou, tá? Moscou está muito perto da fronteira da Ucrânia, e é por isso que a Rússia tem tanto medo assim da Ucrânia estar adentrando a OTAN, A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E nessa organização tem alguns fundamentos que os países têm que seguir para entrar nela, como, por exemplo, se algum dia a Rússia atacar a Ucrânia, todos os países do Ocidente, se a Ucrânia estiver dentro da OTAN, tem que reagir em defesa da Ucrânia, ou seja, com armamento militar, sanções econômicas e tudo mais. Só que o que acontece, galera? A própria Rússia já falou que não permite que a Ucrânia se integre à OTAN, Por que isso? Além de ser um acordo feito há muito tempo atrás, no fim da União Soviética, que os Estados Unidos não iam avançar para próximo das fronteiras russas, além de tudo isso, a Rússia ela tem um certo medo e receio de que, se a Ucrânia entra, no caso, a OTAN agora pode colocar poderio militar aqui, dentro das fronteiras, que relacionam a Ucrânia e Rússia. E como a gente pode ver aqui, Moscou está muito próximo dessa fronteira. Então acaba sendo um risco de segurança nacional muito grande para a Rússia. E o que está acontecendo hoje? Por que está todo mundo falando sobre essa questão de invasão? Porque hoje no território russo, porém próximo à fronteira, a gente tem muitos militares, mais de 100 mil soldados ali esperando essa decisão no contexto macro, essa decisão dos grandes, Putin, Estados Unidos, Alemanha, entre outros. Se decidirem que a Ucrânia entra para a OTAN, possivelmente a Rússia pode invadir a Ucrânia. Porém, o próprio Putin já falou que não vai fazer isso e que todo esse cenário alarmante não passa de histeria do Ocidente. A Ucrânia é um país, geograficamente falando, muito importante, para a Rússia. Por quê? Porque ela serve como um país tampão, ela não deixa que a Europa tenha fácil acesso assim à Rússia, A gente pode ver que aqui a gente tem Alemanha, França, Países Baixos, Bélgica, Itália e entre os outros países da Europa, E a Ucrânia é como se fosse um país tampão. Ela impede a entrada de armamento militar, de tropas e tudo mais ao território russo. E por isso que é um país muito importante para a Rússia. E é por isso que ela está brigando aí com unhas e dentes contra o Ocidente, contra a OTAN, falando que não aceita a Ucrânia adentrar aí dentro da OTAN, porque senão, se a Ucrânia entrar, a gente pode ver tropas da OTAN, armamento militar da OTAN na fronteira ameaçando ali Moscou. Fechado? Então, só para vocês entenderem o porquê que a Rússia está falando que vai invadir a Ucrânia. Na verdade, ela não está falando isso é apenas uma coisa dita pelo Ocidente. O próprio Vladimir Putin já falou que não vai invadir, não é uma coisa que ele pretende fazer, até porque se ele fizer isso, ele vai ter muitas sanções econômicas dos países do Ocidente, vai ter muitas sanções econômicas e ele vai sofrer economicamente com isso, e é uma coisa que ele não quer. A gente tem também a China, que é um importante parceiro da Rússia, não apoiando essa ideia de invasão e tudo mais. Então é por isso que eu acredito que não vai invadir. Porém, galera, o que acontece? Por que eu trouxe o tema desse vídeo? Porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele afirmou que a Rússia iria invadir a Ucrânia nas próximas semanas. E ele afirmou real, ele fez essa publicação em mídias sociais gigantescas, BBC News e entre outras. E o que isso me cheira, O que isso se relaciona com o mercado, na verdade? Muita gente deve estar se perguntando.
Tudo, se relaciona em tudo. Por quê? Hoje a gente vê a economia americana passando por uma situação muito precária, né? Já que durante a pandemia ela acabou imprimindo milhões e milhões de dólares, né, para suprir a necessidade. E não foi uma estratégia muito inteligente, para te falar a verdade, mas ela utilizou dessa estratégia, né, impressão de dinheiro e tudo mais. E hoje a gente vê uma inflação gigantesca nos Estados Unidos, né, uma inflação histórica. Olha só, qual é a inflação dos Estados Unidos hoje? Os preços ao consumidor dos Estados Unidos subiram em 0,6% em janeiro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, dia 10, pelo Departamento de Trabalho do país. Com o resultado, acumula uma alta de 7,5% em 12 meses, acima dos 7% de dezembro. É a maior taxa para um acumulado em 12 meses desde 1982. Então, galera, a inflação dos Estados Unidos ela está extremamente alta e eu acredito que todo esse alarme que o presidente Joe Biden e outras mídias sociais estão fazendo sobre uma inclusão, né, uma invasão russa sobre o território ucraniano é apenas uma estratégia, tá? É uma estratégia para aumentar a dolarização no mundo. Como assim? Por que você está falando isso, Marcos? Porque, vejamos bem, pensa comigo. Se vamos ter uma guerra real, se vamos ter uma invasão da Rússia sobre a Ucrânia, a gente vai ver os países do Ocidente respondendo. Isso gera medo, gera caos, né? Porque uma guerra nunca é legal. Nunca é interessante você ver dois países competindo por território ou por recursos naturais. E provavelmente, quando acontece isso, a gente tem um medo muito grande, porque todo mundo fica preocupado, né? O mundo inteiro fica preocupado. E a galera, lógico, que vai pensar: bom, como eu posso me proteger dessa guerra, né? Como eu posso me proteger? Como eu posso proteger o meu dinheiro? E aí entra uma questão muito intrigante, tá? Por quê? Porque as maneiras de proteger o capital que a gente conhece hoje é você estar protegendo em ouro ou você estar protegendo em dólar. Bom, pesquisas mostram que hoje o dólar é a principal reserva de valor mundial. E como a gente pode estar diante de uma, né, Segunda Guerra Fria, a galera tá dolarizando, tá se protegendo em dólar, porque o dólar ele nunca muda de preço, tá? O dólar vai ser sempre um dólar. E isso é uma técnica, né, muito foda criada pelos americanos de ter uma moeda instável, né? Então o dólar sempre vai ser um dólar. E aí a galera migra o seu dinheiro para o dólar porque sabe que ele não vai desvalorizar. Ele não vai valorizar, mas ele também não vai desvalorizar. E o que ocorre nessa situação? Quando os Estados Unidos faz esse alarme, né? Joe Biden fala que a Rússia vai invadir a Ucrânia e tudo mais, a galera dolariza, né? E a galera dolarizando, isso faz com que a moeda americana se torne mais potente, mais forte em relação às outras moedas. Marcos, você falou que o dólar não valoriza e nem desvaloriza. Sim, jovem, mas a sua dominância ela tem importância no cenário global. Olha só, a gente tem alguns mecanismos para diminuir a inflação, né? Como eu disse para vocês, a inflação dos Estados Unidos está extremamente alta. E existem alguns mecanismos para diminuir a inflação. O governo possui instrumentos monetários tais como juros compulsórios e instrumentos fiscais tais como gastos e tributação para controlar a demanda agregada e logo o nível de inflação. Um instrumento de curto prazo é a política monetária, a política de juros do Banco Central. Então, acontece que os Estados Unidos não aumentaram a taxa de juros, né, na última reunião que a gente teve do Federation Reserve, e eu, Marcos, acredito que eles estão apostando aí nesse caos, nesse falso alarme de invasão para fazer a sua moeda, né, ganhar valor aí no mercado. Valor não, mas ganhar dominância no mercado. Bom, deixa eu trazer para vocês algumas informações que confirmam essa minha teoria. Por exemplo, a gente tem essa matéria aqui da Investing.com que diz o seguinte: dólar zera queda no dia com tensão geopolítica, mas perde valor pela quinta semana consecutiva. Então, só o título já mostra pra gente que, de certa maneira, os Estados Unidos estão tentando trazer essa tensão geopolítica, esse alarme geopolítico para fazer o dólar, né, ganhar dominância aí no mercado, ganhar valor no mercado. Porém, essa estratégia não está sendo eficiente, né? Pois ele perde valor pela quinta semana consecutiva. Aqui a gente tem toda a matéria, recomendo demais vocês lerem essa matéria para que vocês entendam do que eu estou falando. E outra coisa que confirma também é a própria dominância do dólar, né? Muita gente não conhece esse gráfico, mas esse gráfico mostra a dominância do Tether no mercado de cripto. Só que o Tether, ele representa o dólar, então ele acaba mostrando aí a dominância do dólar no mercado de cripto em geral. E uma coisa que eu tenho observado é que sempre que a gente tem a mídia falando bastante sobre essa questão da invasão, a gente vê uma alta
na dominância do dólar, né? A gente vê o dólar ganhando dominância. Se você puxar aqui, ó, desde quando começou essa questão de guerra, essa questão de invasão e tudo mais, a gente vem numa alta ascendente, né, na dominância do dólar, ou seja, ele ganhando valor de mercado em relação às outras moedas. Então, galera, eu, Marcos, estou acreditando muito que pode ser um blefe gigantesco aí do governo americano, né, para fazer a galera dolarizar, né, tirar seu capital de cripto, tirar seu capital de investimentos de renda variável, para migrar para os títulos públicos americanos, já que com alta taxa de juros você tem uma atratividade maior nesses títulos e os grandes players do mercado, né, os players institucionais, podem migrar para esses títulos, ter uma renda fixa ali mais segura diante a uma possível queda, né, uma possível Guerra Fria 2.0. Essa é apenas uma teoria que eu estou desenvolvendo, que eu estou acreditando bastante, pois o próprio presidente da Rússia, né, o Putin, já falou que não tem interesse em invadir nem nada. Essas matérias que a gente vê por aí apenas estão deformando a informação e repassando ela de maneira suja, beleza? Galera, era esse o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês. Eu sigo tranquilo com meus investimentos, sigo rodando vários projetos que vocês já conhecem, que eu detenho, né? E é isso. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Falou, valeu, é nóis! Vamos lá, vai.